Senhoras e senhores, muito bom dia. Estamos iniciando nesse momento a sessão solene em comemoração aos 100 anos do Tiro de Guerra de São Carlos. Convido o vereador Júlio César a assumir a presidência da mesa de autoridades. Convidamos ainda para fazer parte da mesa de autoridades o senhor Tenente Coronel Samir Gardini, coordenador de Política Institucional da Secretaria Municipal de Governo. Convido o vereador Marquinho Amaral, neste ato, representando o deputado federal Loube Neto. Convido o general do Exército João Camilo Pires de Campos, comandante militar do Sudeste. Convido o coronel Eduardo Xavier Ferreira Glass Amigon, comandante do 13º Regimento de Cavalaria Mecanizado. Convidamos o tenente-coronel Alexandre Wellington de Souza, comandante do 38º Batalhão da Polícia Militar do Interior. Convidamos o tenente-coronel Eric Vaz de Castro, chefe da seção de tiros de guerra da 2ª Região Militar, também representando o general de divisão Adalmir Manuel Domingos, comandante da 2ª Região Militar. Convido o subtenente Marco Antônio Fernandes Ribeiro, chefe da instrução do Tiro de Guerra de São Carlos. Convidamos para integrar a extensão da mesa de autoridades o Dr. Renato Cássio Soares de Barros, presidente da 30ª subseção da OAB São Carlos. Convido o capitão Paulo Roberto Nussi Júnior, comandante da 1ª Companhia da Polícia Militar do Interior. Convido o 1º-tenente Claudinei Alves Franco, delegado da 5ª Delegacia do Serviço Militar. Convidamos o senhor Michel Teru Abuque, comandante da Guarda Municipal de São Carlos. Convido o professor Dr. José Guilherme Sabe. Convidamos ainda o professor Dr. Fernando Araújo Moreira, neste ato representando a UFSCar. Registramos e agradecemos a presença dos seguintes vereadores: Marquinho Amaral, Azuaite Massim de França, Lucão Fernandes, Robertinho Mori, Laide das Graças Simões e Moisés Lazzarini. Registramos ainda a presença do 2º-tenente Lourenço Salles, ex-chefe da instrução 1964 a 1976. Capitão Hilário Domingues Neto. Valciniro Bragato, secretário municipal de Trabalho, Emprego e Renda. Alberto Ivo de Medeiros, diretor jurídico da Santa Casa de São Carlos, neste ato representando o provedor Antônio Valério Morilas Júnior. O senhor Marco Aurélio Penteado, diretor-presidente do Grupo Escoteiro de São Carlos. Fernando Sankrovich, perito criminal da Polícia Científica e presidente da Associação de Artes de São Carlos.
a senhora Renata Baraldo, assessora parlamentar do vereador Chico Louco. As demais autoridades presentes, senhoras e senhores, muito bom dia. Convidamos a todos para que, em pé, ouviremos a execução do hino nacional brasileiro e do hino a São Carlos. Estendida em outeiros altivos, coros, cantes
Se o excelso Jesuíno és a glória, do botelho a maior emoção, tu acolhes aos dois no aconchego do teu grande e fiel coração, e caminha soberba e pujante, vai subindo e crescendo gentil. Teu destino é de todo paulista, de amar e servir o Brasil, Brasil. Podem sentar. Passamos agora a palavra ao presidente desta casa, vereador Júlio César. Bom dia a todos. É com imensa satisfação que o Poder Legislativo recebe a todos nesse dia tão especial. Declaro aberta a sessão solene em comemoração aos 100 anos de fundação do Tiro de Guerra de São Carlos. Queria dizer da importância desse momento. Nós, Poder Legislativo, todos os vereadores, todo o Poder Legislativo se sente orgulhosos desse dia. Quero dizer logo no início que o tiro de guerra é um patrimônio da nossa cidade. Cada dia mais tem que ser valorizado e essa casa tem sido parceira e será. Sabemos da importância para a cidade, para o futuro dos nossos jovens. E ter vocês aqui nos enche de esperança, porque sabemos o que é ensinado a vocês é aquilo que vai permanecer para o resto da vida. E eu tenho dito, sempre que tenho oportunidade, e vocês fazem isso hoje muito bem nessa manhã, nós temos que ter orgulho de ser são carlense. Nós temos que ter orgulho da nossa cidade. Então, sejam todos bem-vindos. Eu quero fazer uma saudação especial a todos os integrantes da mesa, já anunciado pelo protocolo, e quero, nesse momento, passar a palavra ao orador oficial do Legislativo, já foi presidente dessa casa e hoje, atualmente, vice-presidente, faz um trabalho fantástico, o vereador Marquinhos Amaral, junto com os demais vereadores. Vereador, nos represente, como sempre, com a sua eficiência. Bom dia. Bom dia a todos. Eu quero inicialmente saudar o presidente desta casa, vereador Júlio César, e na sua pessoa saudar todos os membros da mesa que, sem dúvida nenhuma, ficarão para a história desta cidade, numa data tão importante como esta, que é a comemoração aqui no Poder Legislativo, a casa que representa, o poder que representa 100% da população são-carlense, na comemoração dos 100 anos do nosso glorioso tiro de guerra. Quero saudar os nobres vereadores, ex-presidente desta casa, vereador Lucão Fernandes, que com muito brilhantismo presidiu durante 2 anos os vereadores na legislatura passada e sempre foi, comandante Fernandes, um parceiro também no tiro de guerra. Cumprimentar o nosso maestro, o nosso vereador, Roberto Mori Roda, o vereador que já passou por esta casa, que retorna, sempre com um belo trabalho, um brilhante trabalho. Cumprimentar o vereador Moisés Rocha, que está no seu primeiro mandato, Moisés Lazzarini, desculpa, que está no seu primeiro mandato e sempre tem trabalhado bastante em benefício da população jovem, tem lutado bastante pelos evangélicos nesta casa e pela comunidade como um todo. Fazer uma saudação especial, cumprimentar o vereador Joaite Martins de França, que por muitos e muitos mandatos ficou nesta casa, ficou um tempo fora e retorna nesse mandato. O Joaite, que também com muito brilhantismo presidiu esta casa. Cumprimentar a vereadora, minha vice-presidente na época, vereadora Laíde das Graças Simões. E ao cumprimentar os vereadores, eu quero saudar a todas e a todos que se encontram nesta manhã festiva, solene e histórica aqui no edifício Euclides da Cunha. Minhas senhoras e meus senhores, essa é uma ocasião extremamente auspiciosa para esta Casa de Leis, um momento de celebrar de maneira festiva
os 100 anos de fundação do nosso glorioso tiro de guerra 02035 de São Carlos. Corporação de nobres e belas tradições. Um centenário comemorado com grande alegria e justificado orgulho, pois um olhar sobre a trilha da história do nosso TG nos faz vislumbrar um passado glorioso e um futuro promissor. Com o privilégio, a honra de ser orador oficial desta importante solenidade, sou o porta-voz da coletividade são-carlense e, ao mesmo tempo, vivo a emoção de rememorar a figura de meu saudoso pai, Francisco Xavier Amaral Filho, o ex-diretor desse Poder Legislativo, ex-vereador, foi ao longo de décadas um entusiasta das atividades do nosso tiro de guerra de São Carlos e um grande colaborador e incentivador da corporação. Com muito merecimento foi homenageado com a dedicação de seu nome a uma sala na sede da unidade local. Lembro-me do seu contentamento em cooperar e aqui recepcionar destacados membros do Exército Brasileiro, revelando seu apreço aos valores mais nobres da nacionalidade e seu acendrado amor pela pátria. Este dia 31 de outubro de 2017 nos permite rememorar os primórdios da unidade criada em 1917 como linha de tiro federal número 148, que em março de 1932 passou a se chamar Tiro de Guerra número 138. Assim permanecendo até 1945, quando foi denominado TG 043. Nesta época, a sede da corporação era localizada ao lado da creche Anita Costa, aonde será em breve o Corpo de Bombeiros. E a história registra que quando o tiro de guerra não possuía sede própria, as instruções eram ministradas em plena Praça Coronel Salles, aqui onde estamos localizados. E as armas e a estrutura administrativa eram acomodadas nas residências dos abnegados instrutores. Eram tempos remotos, porém marcantes na história da nossa instituição. A Portaria Ministerial número 878, de 27 de março de 1979, deu nova numeração aos tiros de guerra da 2ª Região Militar, recebendo o nosso glorioso TG de São Carlos, o número 02035. A sede atual, situada na Rua Tiradentes, número 592, no Jardim Macarengo, foi inaugurada no dia 1º de maio de 1958, e o nosso querido amigo Alberto Antônio Ivo de Medeiros, o Bertinho, esteve lá presente. Ao longo dos anos, paralelamente à instrução militar, as atividades de ação cívica comunitária, guarda territorial no município e regiões carentes em sua zona de ação, bem como o apoio às diversas campanhas de utilidade pública, fez com que o nosso TG de São Carlos ocupasse sempre um lugar de destaque em nossa comunidade e também no topo do Exército Brasileiro. Assim, granjeou o carinho, o respeito e a admiração de toda a população são-carlense. Como parceiro importante na prestação de serviços à comunidade, o tiro de guerra se faz presente nas campanhas de solidariedade, nas ações de prevenção e orientação na área de saúde e também no apoio a eventos esportivos e comunitários. Merece especial distinção nesta cerimônia comemorativa a atividade da Banda do Tiro de Guerra, destaque nos desfiles cívicos e eventos do município e historicamente motivo de grande orgulho para a população de nossa cidade e também nas comunidades onde ela se apresentava. A banda foi criada pelo nosso querido, saudoso, inesquecível senhor Ariosto Goiosa, no distante ano de 1940, passando a ser muito solicitada para se apresentar em desfiles em várias cidades do interior
e na capital paulista, sempre muito elogiada com inteira justiça. Minhas amigas, meus amigos, atiradores, militares, meu presidente, vereadores, população aqui presentes. Falar no tiro de guerra representa trazer a memória de várias gerações de são carlenses, a lembrança de um tempo de grande aprendizado em civismo, cidadania e nobres valores voltados ao aperfeiçoamento da sociedade. O tiro de guerra, número 02035, é efetivamente uma escola de civismo e cidadania, que além da formação militar, proporciona um resgate de valores e atributos. Responsabilidade, coesão, espírito de grupo, respeito. São princípios trabalhados no tiro de guerra e que completam e complementam a educação familiar, trazendo grande benefício à formação do jovem consciente do seu papel importante na sociedade. Indistintamente, todos os ex-atiradores, muitos se orgulharam e se orgulham de haver prestado o serviço militar em diversas épocas, tendo se incorporado ao contingente para períodos de grande e importantíssimo aprendizado. Vemos nas dependências desta casa pessoas verdadeiramente vocacionadas para uma carreira na qual se colocam a serviço da pátria, desfraudando princípios e valores importantíssimos para a nacionalidade. Quero aqui ressaltar, em nome desta casa, o senso de responsabilidade social da instituição militar, em consonância com o grande lema, meu caro capitão Hilário, do nosso Exército Brasileiro: braço forte, mão amiga. E de uma maneira muito especial, presto minha homenagem ao subtenente Marco Antônio Fernandes Ribeiro, a quem coube a honra de ser o chefe de instrução no ensejo da comemoração do centenário do tiro de guerra. Evocando 02035, evocando com sua exemplar atuação o denodo, a dedicação marcantes no trabalho de todos aqueles que com sucesso e com muita competência o antecederam. E temos aqui o nosso querido Tenente Salles, que por mais de 12 anos comandou o nosso tiro de guerra. São Carlos bem conhece a presteza do tiro de guerra, sendo justo um preito de gratidão e de reconhecimento ao trabalho dos chefes de instrução que por aqui passaram. O desempenho de todos os jovens atiradores que tiveram a oportunidade de integrar esse tiro de guerra referência. A colaboração das pessoas que contribuíram e contribuem para que essa bela história fosse escrita e se perpetue no nosso município. Imaginemos quantas vezes o tiro de guerra se prontificou a atender a população e se colocou ao serviço da coletividade são carlense nesses últimos 100 anos. Em 1917, São Carlos era uma pequena cidade, que, no entanto, já despontava como um centro estudantil, com a presença da escola normal secundária. Hoje, meu caro José Guilherme, a nossa querida Álvaro Guião. Era ainda um município agrícola, mas que recebia as primeiras indústrias, que revelavam um espírito empreendedor que caracteriza até hoje o nosso povo e a nossa gente. Naquele período, eram lançadas as primeiras sementes de um futuro altaneiro, quando o município alcançou elevados indicadores sociais e econômicos, perfilando entre as mais importantes localidades do interior paulista e do país. Com inteira justiça, São Carlos é hoje nacionalmente conhecida como a capital do conhecimento e por lei federal de autoria do deputado que eu represento nesta manhã, o deputado Lobo Neto, deputado federal da nossa cidade, como a capital nacional da alta tecnologia. Certamente, no correr do tempo, os ensinamentos do tiro de guerra ecoaram na juventude, ajudando a formar lideranças comunitárias e municipais.
contribuindo para formar cidadãos conscientes de seus direitos e principalmente dos seus deveres. Hoje o nosso glorioso tiro de guerra incorpora 100 atiradores de um universo de 800 jovens, cujo perfil reflete a vocação da nossa querida São Carlos, composta por estudantes, técnicos e jovens bem-sucedidos e empreendedores, sendo reconhecida como uma unidade militar de alto grau de escolaridade. Em paralelo a todas as tarefas que desempenha, o nosso tiro de guerra se eleva por ser uma instituição onde não se faz distinção de classes e onde verdadeiramente se promove o respeito entre as pessoas. Todos nós, afinal, estamos imbuídos no mesmo propósito, o de servir, de engrandecer o nosso país, promovendo a paz e a boa convivência entre todos os cidadãos. Nesse sentido, eu conclamo os jovens atiradores que se formam neste ano, no centenário do tiro de guerra, a efetivamente utilizar os ensinamentos do nosso TG como alicerce para a vida toda. Terminando, o tiro de guerra nos ajuda a entender a necessidade de sermos mais solidários e colaborativos, a nos irmanarmos na tarefa de construir um país mais justo, mais humano, mais equilibrado e sem tantas desigualdades sociais. Nosso tiro de guerra e o nosso desejo é que o nosso tiro de guerra continue contribuindo com o crescimento da nossa querida São Carlos, com o apoio dos poderes constituídos dessa casa, meu coronel Samir, da Prefeitura Municipal e de toda a sociedade. Parabéns, parabéns, parabéns a todos aqueles que, de uma forma ou de outra, contribuíram e contribuem para o sucesso do nosso glorioso tiro de guerra. Eu quero aqui, imensamente, pedir a todos os presentes que nós possamos, numa salva de palmas, fazer uma saudação especial aos civis também que trabalham naquela instituição, na pessoa da nossa querida Isabel Brigante Pisolato, que é um exemplo de dedicação, de lealdade e de muito trabalho na instituição que hoje nós homenageamos nesta manhã solene e histórica. Um abraço a todos, parabéns, Bel, em seu nome eu quero saudar todos os civis também que fizeram e que fazem do tiro de guerra essa referência. Obrigado, meu presidente, muito obrigado pela deferência de nos dar a oportunidade, nesta manhã, de poder estar nessa tribuna, saudando o tiro de guerra, saudando o Exército Brasileiro. E eu não poderia deixar, ao terminar as minhas palavras, de cumprimentar a Vossa Excelência, de cumprimentar pelo trabalho que tem realizado, por deixar as portas da presidência abertas para toda a sociedade são-carlense, de atender a todos sem distinção e de ser um presidente democrático, aberto e que muito tem feito pelo engrandecimento desta casa e pelo engrandecimento da nossa cidade. Parabéns, TG! Senhor presidente, registramos ainda a presença do vereador Edson Ferreira, também prestigiando esta solenidade. Convidamos a fazer uso da palavra o subtenente Marco Antônio Fernandes Ribeiro, chefe da instrução do Tiro de Guerra de São Carlos. Excelentíssimo senhor general de Exército, João Camilo Pires de Campos, comandante militar do Sudeste,
excelentíssimo senhor Júlio César, presidente da Câmara Municipal, excelentíssimo senhor Marquinho Amaral, vice-presidente da Câmara e orador, senhor Coronel Samir, representando o prefeito Ayrton Garcia, senhor Coronel Migon, comandante do 13º Regimento de Cavalaria Mecanizado, senhor Tenente Coronel Vaz de Castro, chefe da Seção de Tiros de Guerra de São Carlos, senhor Coronel Wellington, comandante do 38º Batalhão de Polícia Militar do Interior, demais vereadores aqui presentes nessa casa, demais autoridades civis e militares, bom dia. Primeiramente, gostaria de fazer uma referência, trazer aqui as minhas condolências à família Bragato pelo falecimento, na última sexta-feira, do nosso herói de guerra, ex-combatente da Força Expedicionária Brasileira, senhor Eduardo Bragato, que em todas as solenidades do tiro de guerra fazia questão, apesar da idade avançada, de estar presente, que com certeza no dia de hoje estaria presente nessa solenidade e na nossa solenidade que ocorrerá mais tarde lá no nosso tiro de guerra. Então, a família Bragato, nossas condolências em nome de todos os integrantes do Tiro de Guerra de São Carlos. Em nome dos integrantes do Tiro de Guerra 02035 São Carlos, venho muito respeitosamente agradecer esta respeitada Casa de Leis pela homenagem que ora se inicia nesta sessão solene, alusiva aos 100 anos do Tiro de Guerra de São Carlos, e a honrosa visita do excelentíssimo senhor general de Exército João Camilo Pires de Campos, comandante militar do Sudeste em nossa cidade, que muito abrilhanta essa cerimônia e em visita também ao nosso tiro de guerra. Os tiros de guerra são uma experiência bem-sucedida entre o Exército Brasileiro e a sociedade brasileira, representados pelo Poder Público Federal, Municipal e os milhares de cidadãos que ingressam nas fileiras do Exército anualmente. Essa parceria perene e edificante, juridicamente celebrada por intermédio de convênios, está enraizada na história e formação do povo brasileiro, por mais de 110 anos e tem profundas ramificações na sociedade em que é inserida. Os nossos jovens, ao serem matriculados no tiro de guerra, com base na Lei do Serviço Militar, recebem a denominação de atiradores, os quais conquistam o direito de cidadão em poder dar sua contribuição para a defesa da pátria e do município em que reside, conciliando sua vida cotidiana, ou seja, trabalho e estudo, com as rotinas castrenses. A parceria entre o Tiro de Guerra de São Carlos e o Poder Executivo Municipal tem mostrado, ao longo desses 100 anos de sua existência, como um instrumento de educação e civilidade, sendo conhecido por nossa sociedade como verdadeira escola de civismo e cidadania. As instruções voltadas para a formação dos atiradores, dentre os vários objetivos, visam a preparação do combatente de força territorial, apto a atuar na garantia da lei e da ordem, na defesa civil e no apoio de projetos de ações comunitárias. Além do programa padrão básico de instruções militares, diversas outras atividades nos oferecem os subsídios necessários para a formação moral e ética dos nossos atiradores. Campanhas de arrecadação de alimentos e agasalhos, combate à dengue, educação no trânsito, doação de sangue, dentre outras ações cívicas e sociais, são exemplos edificantes dessa formação. As virtudes adquiridas ao longo de todo o ano de instrução dificilmente deixarão de acompanhá-los, pois são indeléveis. Valores como coragem, camaradagem, disciplina, honestidade, espírito de grupo, honra e lealdade fazem parte do nosso cotidiano e são constantemente evidenciados por nossas ações. Afinal, nossa instituição, Exército Brasileiro, e aí inserido o nosso tiro de guerra, é considerada como uma das que possui a maior credibilidade junto à sociedade. O tiro de guerra de São Carlos mistura-se com a própria história de São Carlos. Os nossos jovens incorporados anualmente, ao longo desses 100 anos de sua existência, fazem parte do contexto social são-carlense, contribuindo para o desenvolvimento e progresso de nossa cidade. Obrigado, São Carlos. Parabéns, Tiro de Guerra, pelos seus 100 anos de existência. Muito obrigado.
Com a palavra, o professor Dr. Fernando Araújo Moreira. Bom dia a todos. Antes de mais nada, cumprimento aqui o senhor General do Exército, João Camilo Pires de Campos, para ser o senhor de volta aqui em São Carlos de novo. Cumprimento através do senhor todas as autoridades militares do Exército Brasileiro. Cumprimento aqui o Júlio César, presidente da Câmara, através de quem cumprimento todos o Poder Legislativo aqui de São Carlos. Cumprimento o meu querido amigo Tenente Coronel Alexandre Guento de Souza, palavras do general Adalmir na quinta-feira no concerto, comandante da nosso 38 Batalhão de Polícia do Interior, segundo palavras do general, a melhor polícia do mundo. Ele falou isso na quinta-feira à noite. Meu caro tenente coronel, representante do prefeito municipal, através de quem cumprimento o Poder Executivo da cidade, senhoras e senhores. Para mim, um prazer, uma honra muito grande estar aqui hoje, a convite do chefe da instrução daqui de São Carlos, Tiro de Guerra, subtenente Fernandes, para falar nem mais nem menos do que de 100 anos de história, como diz o Marquinhos, como diz o próprio subtenente Fernandes, história que se confunde com a história da cidade. Tá? Então, embora eu sou carlense mesmo, porque minha cidade do Uruguai chama São Carlos, tá? E eu já tive a honra aqui de ser nomeado cidadão são carlense no horário, tá? Eu ganhei, mas não levei ainda, tá? Eu vou receber o título dia 24 de novembro. É uma honra dupla estar aqui, então, falando do glorioso Tiro de Guerra de São Carlos, tá? Eu tenho a tarefa de falar de 100 anos, no máximo em 30 minutos, senão o pessoal me deporta, tá? O pessoal prometeu isso aí, tá? Então, tem que correr um pouquinho. São Carlos realmente tem uma história muito interessante, e eu cresci nessa cidade. Quando eu cheguei aqui, realmente era quase um menino, então tudo que eu consegui, sendo muito pouco, foi graças a São Carlos. Tá? Eu sou professor titular do Departamento de Física da Universidade Federal, mas o que realmente me dá muito orgulho é a parte de baixo, que é justamente atuar como colaborador do Núcleo de Estudos Estratégicos do Comando Militar do Sudeste, há pouco tempo, pouco mais de um ano, tá? E principalmente comecei a atuar há pouco tempo como pesquisador colaborador do Instituto Meira Matos, da Escola de Comando do Exército no Rio de Janeiro, tendo na equipe nem mais nem menos que o Coronel Migon, comandante aqui do 3 TRCMEC em Pirassununga, tá? Então, o Exército realmente é uma instituição que eu admiro muito. Eu trabalho há bastante tempo com eles em diversos projetos, gerente gente do Exército, inclusive da Polícia Militar, então eu me sinto em casa para falar desse assunto. O TG 0035 tem sido um participante muito ativo e uma testemunha viva da história de São Carlos. Tá? E em base a isso que eu vou fazer um paralelo justamente entre o TG e São Carlos. Quando nós falamos de São Carlos, nós temos muitas São Carlos incluídas em uma só. Tá? Nós temos a São Carlos gerador de conhecimento, a São Carlos história cosmopolita, e a São Carlos que produz riqueza. São três São Carlos, grandes São Carlos, tá? Que uma não pode ver sem a outra, que tem caracterizado, ao longo dos 100 anos, essa região tão maravilhosa. Tá? Temos a São Carlos fazendas históricas. Quem não conhece as fazendas históricas de São Carlos, venha, passe um fim de semana, porque é um lugar maravilhoso, realmente. Temos a São Carlos que gera conhecimento, com 2 campos da USP e o campus da Federal, dois campos da Embrapa, a Unicep, a ETEC e agora, há pouco tempo, em 2008, o IFISP. Poucas cidades do tamanho da nossa têm tantas opções em termos de educação. Nós temos em São Carlos as empresas multinacionais, Tecance, Volkswagen, Faber-Castell, Husqvarna, Electrolux, e agora há pouco a TAM virou multinacional junto com LAN, virando Latam. Temos em São Carlos empresas nacionais, que muitos nos orgulhecem, a Quitron, com sua área de defesa recente, a TAP de São Carlos, Solar de São Carlos, a OP e a Aeroship do Brasil, que recentemente fez aquele teste maravilhoso com dirigível
Vocês sabem quantas São Carlos nós temos? A São Carlos dos parques tecnológicos incubadoras. Tá? Nós temos o orgulho de ter aqui em São Carlos a primeira incubadora de empresas da América Latina, que o nosso querido colega, professor Silvio Rosa, tem maravilhosamente tocado esse projeto ao longo de 20 anos, tá? Aliás, 30 anos. Né? Tá? Bom, nós estamos falando aqui do TGE de São Carlos, mas qual que é a origem dessa estrutura maravilhosa chamada tiros de guerra? Isso começou no Rio Grande do Sul, no começo do século XX, com as chamadas linhas de tiro federal. Tá? Somente em 1916, e com o apoio do poder público, basicamente dos poderes municipais, que pegou a estrutura que basicamente nós temos hoje. Tá? Os objetivos, primeiro, formar reservistas, combatentes básicos da Força Territorial, construindo polos difusores de cidadania e principalmente de amor à pátria, tá? E colaborar com atividades complementares, como muito bem os soldados que me precederam falaram. Tá? E ainda, através da permissão do comandante militar de área, podem atuar até em ações de GLO, garantia da lei e da ordem. Tá? De acordo com o site do EB, tá? Os tiros de guerra representam uma ação muito bem sucedida entre o poder público e o exército brasileiro. Tá? Eles são denominados atiradores numa denominação histórica, tá? Certo? E eles são uma forma criativa, inteligente e principalmente econômica de promover esse tipo de atividades. Tá? Certo? Tá? Mais importante, configura o direito do cidadão em dar uma contribuição, mesmo que pequena, obviamente em relação aos soldados profissionais, tá? De defesa da pátria, tá? Conciliando sua vida cotidiana com trabalho e principalmente com estudo. Como o chefe da instrução falou, tá? O nosso tiro de guerra de São Carlos deve ser um dos mais capacitados em termos de instrução universitária. Tá? Interessante ver que, embora foi criado no Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul, onde se encontra a terceira região militar, não tem nenhum tiro de guerra. Tá? E eu tive que tirar essa dúvida, por quê? Tá? Aí, ontem, o subtenente Ricardo me explicou que ela tem tanta unidade militar que não precisa ter tiros de guerra. Tá? Certo? Olha em São Paulo como tem TGs. Realmente impressionante. Tá? Eu sou professor, tá? Então eu gosto muito de contextualizar as ações para dar uma ideia em que momento que aparece o tiro de guerra. Tá? Então, General Campos, eu sei que o senhor gosta muito de história, tá? Eu fiz aqui lembrando do senhor, viu? 1917 foi um ano muito interessante, tá? Foi um ano no meio da Segunda Guerra Mundial, tá? Foi um dos conflitos bélicos mais sangrentos da história humana, tá? E também foi um ano em que apareceu, através da Revolução Russa, o comunismo, tá? Que ao longo de 100 anos vitimou em torno de 100 milhões de pessoas, tá? E também foi um ano que começou a gripe espanhola. A gripe espanhola, pessoal, contaminou metade da população do mundo, tá? E também foi responsável pela morte de em torno de 100 milhões de pessoas. Tá? Até o presidente da República, na época, que não me lembro o nome, ele pegou a gripe espanhola, tá? E teve que sair do cargo e deixar o vice no exercício. Tá? Só que também nesse ano de 1917 foi um ano muito especial, que foi a grande aparição da Nossa Senhora em Fátima. Tá? Certo? Que mesmo para aqueles que não são religiosos, admitem que essa aparição foi o maior evento paranormal da história moderna humana. Tá? Então veja em que contexto que o tiro de guerra de São Carlos foi criado. Tá? Certo? Bom, e no Brasil? No Brasil, nós tivemos a primeira greve geral em São Paulo, tá? Certo? Sem palavras, tá? E foi o ano em que o atrito com a Alemanha realmente se incrementou. Tanto assim que em 13 de abril desse ano, um barco do Brasil foi torpedeado, aí o Brasil corta relações com a Alemanha em 11 de abril, e já em 11 de maio, o Brasil declara a guerra à Alemanha. Então, veja bem que ano rico em acontecimentos, eu diria, positivos e negativos. Tá? Nesse contexto é que é criado o tiro de guerra de São Carlos. Tá? São Carlos, no começo do século XX, como diz o Marquinhos Amaral, era uma cidade maravilhosa e já mostrava o seu destino. Tá? São Carlos, isso aqui me deu um trabalho brutal. Filmes, e fui parando o filme e fazendo print screen, porque é difícil conseguir fotos. Tá? São Carlos foi a primeira cidade do Brasil em ter bonde elétrico, em 1912. Tá?
para mim foi um aprendizado enorme preparar essa palestra, porque tinha coisas que realmente eu desconhecia, tá? Certo? Vejam bem aqui a estação do trem, e eu coloquei uma foto atual para ver a preocupação que existe em muitos aspectos com a preservação do patrimônio histórico. Tá? Essa é uma foto da igreja que precedeu a catedral, hoje substituída por essa maravilha de catedral que nós temos. Tá? Esse é o Palácio de Carlos da Rua Botelho, um dos fundadores da cidade, hoje se encontra nesse estado maravilhoso também. Tá? A nossa Santa Casa, que eu tantas vezes cheguei quase morto, né, e por asma, e saí dela até hoje aqui no Batente, né, tá? Ele se encontra desse jeito hoje. O maravilhoso Varoguião, que também o Marquinho mencionou, tá? Como escola normal, hoje é Varoguião. Quem não conhece, vale a pena, um prédio histórico absolutamente maravilhoso, muito bem preservado, e muito isso graças ao deputado Lobo. Então, eu lembro dos projetos que ele fez para colocar a grade que não tinha, para pintar, para restauração. Tá? Certo? O Cruz de São Carlos é uma escola maravilhosa, onde a minha filha, ali atrás, ela estudou. Tá? É muito linda essa escola, é maravilhosa, realmente a capelinha dele é fantástica. Tá? E aqui o Palacete Conde do Pinhal, que foi sede dessa Câmara, foi Prefeitura, foi Secretaria de Educação. Tá? E, finalmente, esse prédio que aparentemente é desconhecido, mas nada mais é que esse prédio onde a gente se encontra hoje, que é o prédio Aquiles da Cunha, está muito bem preservado. Tá? Então, veja bem, o TG, ao longo de 100 anos, ele realmente testemunha viva dessa evolução que o São Carlos viveu ao longo de 100 anos. Tá? Então, naquele contexto de 1917, tá? Aparece, então, a criação do nosso TG, como já foi mencionado. Ele, primeiramente, foi linha de tiro federal 148, em 32 foi tiro de guerra 148, passou da linha federal para tiro de guerra, para 043 e 45, e a partir de 79, com a nova numeração na segunda região militar, ele passa a ser denominado então como TG-02 da segunda região militar, 035. Tá? Eu tenho aqui um apanhado de fotos, por isso agradecer muito o subtenente Fernandes, o subtenente Ricardo e a Isabel, tá? Que basicamente eles forneceram a grande parte do material que estou exibindo. Tá? Essas são as turmas de 40 a 44, não tem registros anteriores, tá? Tem muitas fotos muito legais. Tá? Para começar pelas vestimentas. Tá? A sede provisória, que é a Igreja Anita Costa, tá? De 458. Desfile da sede em 4 de novembro. Tá? Vocês veem que o efetivo era realmente importante. Tá? Lançamento da pedra fundamental da futura sede do TG. Vocês veem que é descampado total, não tinha nada ao redor. Tá? Muito legais essas fotos. Tá? Eu tentei levantar quem que são as pessoas nas fotos. Não tive tempo. Tá? Se eu tivesse nascido aqui, provavelmente conheceria alguém, mas não conheço ninguém. Tá? Então, é muito interessante, são pessoas que se repetem em quase todas as fotografias. Tá? Está aí também na pedra fundamental em 54. Tá? Juramento à bandeira em 54. Isso aqui eu acredito que na frente, esse aqui deve ser a praça da frente da catedral, e aqui deve se encontrar o atual secretário de Educação. Tá? Aí, aqui o Adolfo Lutz, tá? Bem no centro da cidade, Juramento à bandeira, 54. Tá? É realmente esse prédio aí. Tá? Dia do Soldado, 56. Tá? 7 de setembro de 56 também. Tá? Isso aqui é a Avenida São Carlos. Tá? A catedral está aqui para baixo. Né? Foi muito legal essas fotos. Mesmo lugar, tá? 56. Inauguração da 158, sede atual. Tá? Mesma coisa, 58. Vocês veem que ainda chamava TG-43, né? Tá? 58, a inauguração em 58, desfile de setembro de 59, isso aqui, eu acho que no São Carlos Clube, né, porque tem esse prédio aqui atrás. Tá? Isso aqui deve ser no Luizão, tá? Eu acredito, não tenho mais informação, no estádio local de futebol. Tá? Aqui a visita do comandante 2ª RM 95, já fotos coloridas. Tá? E a única pessoa que reconheci aqui foi o Porto, que foi o vice-reitor da Federal. Não conheci mais ninguém, tá? Está ali atrás, tá? Em 97, já bem mais recente, tá? Vocês veem que eu vou falar um pouquinho da banda agora, do maestro Ariosto, tá? Jair Rodrigues, saudoso Jair Rodrigues, ele é São Carlense, fez tiro de guerra aqui em São Carlos na década de 60, o cantor, tá? E a banda marcial do TG. É muito legal essa história, tá? Ela foi criada em 40 pelo próprio maestro Ariosto, tá?
que veio falecer em 2005, e ele ganhou a medalha do pacificador pelos serviços prestados. Tá? Atualmente o maestro é o Eliel Balbino da Silva. Tá? Algumas fotos da banda, foi difícil conseguir essas fotos, tá? Na Universidade de São Carlos, na recepção do governador Montoro em 82, tá? Ela participou da reabertura do TG em Pirajuí, aqui perto. E eu, para terminar, mostrar basicamente o que o TG tem feito hoje. Eu tenho o orgulho e a honra de ter participado de muitos desses eventos, tá? Nos mais de 10 anos que participei do Conselho Comunitário de Segurança. Tá? Hoje, São Carlos é uma cidade absolutamente moderna, com a maior marca de doutores PhDs do mundo. Tá? Do mundo. Tá? É uma marca que a segunda colocada é Los Alamos, nos Estados Unidos. Tá? Então, isso dá uma característica brutalmente acadêmica para a cidade. Em qualquer lugar do mundo que você vai, em alguma das áreas nossas, eles conhecem São Carlos. Qualquer lugar do mundo. Hein? Então, isso é um orgulho muito grande para nós e particularmente para mim, que formo parte desse meio. Tá? O número de patentes de São Carlos é impressionante, 14 por 100 mil habitantes, quando a média do Brasil é 3,2. Tá? E São Carlos abriga 150 cursos de graduação e 200 empresas. Tá? De base tecnológica. Isso para uma cidade que tem 200 mil habitantes é inacreditável. Tá? Certo? Tá? Hoje São Carlos tem uma frota de veículos gigantesca, tá? Coitado do pessoal da prefeitura, que é difícil gerenciar isso aí. Tá? 250 mil habitantes, é a 13ª cidade em tamanho do estado de São Paulo e a número 23 em qualidade de vida nacional. Nós temos em torno de 6 mil municípios no Brasil, então estar colocado na posição 23 é muito bom realmente, é espetacular. Tá? E em 100 anos, São Carlos mais do que quadruplicou a sua população. Passou de 52 mil habitantes, 54 para 243 mil. Tá? Com qualidade de vida. Certo? São Carlos é uma cidade que, para quem conhece o resto, tá? São Carlos é uma cidade absolutamente privilegiada em todos os aspectos, segurança, qualidade de vida, meio ambiente, e a parte, obviamente, industrial e a parte acadêmica. Tá? Eu participei do TG em muitas atividades, tá? Campanha de vacinação, projeto criança, motopasseio que consegue, Natal Solidário, participei de vários com eles. Tá? E, principalmente, é o último slide que vou mostrar, tem a ver com participando do TG em 2009 e 2013, num simpósio que nós organizamos de segurança na universidade. Tá? Doação de sangue, como o pessoal já falou, campanha contra a dengue, arrecadação de alimentos. Tá? Em 2016, a arrecadação de alimentos, foram várias toneladas, tá? Não sei quantas, mas dá para ver que é muito alimento. Tá? E esse ano, recentemente, na campanha Outubro Rosa. Tá? Então, vocês veem que realmente esses meninos são polivalentes, fazem de tudo. Muito bom, realmente espetacular, estão de parabéns. Tá? Esse é meu penúltimo slide. E eu fiz questão de mostrar isso aqui, porque em 2013, a gente organizou e coordenei esse evento, o segundo simpósio brasileiro de segurança não fiscal. Nós trouxemos, não fiscal, 22 generais. Tá? Quando eu fiz o primeiro evento em 2002, na universidade, não entravam viaturas da Polícia Militar. Certo? Então, por isso que eu falo que é uma quebra de paradigmas. Tá? E foi muito interessante. Na época, o comandante militar do Sudeste, o general Ademar, tá? E ele falou assim, para todo mundo, vinha sem farda. Tá? Todo mundo veio, menos a Polícia Militar, é claro, todo mundo que vem do Exército veio a paisana. Tá? E eu falei, mas general, não tem problema. Não, professor, vai que alguém fica... Vamos evitar atritos, tá? Certo? A banda da Polícia Militar entrou no palco, certo? Eu tenho o filme, mas infelizmente não dá para passar o filme, tá? É muito emocionante o filme. E na época, o chefe da instrução era o subtenente Leinick, tá? Hoje em Brasília é um grande amigo da gente. Eu falei, Nick, eu gostaria que fosse feita a entrada das bandeiras pelo TG. Ele falou, pelo amor de Deus. Eu falei, não tem problema. No evento, eu que coordeno, então não vai ter problema nenhum. Então, o chefe da instrução treinou os 4 atiradores, assim, tipo 15 minutos antes, tá? E fizeram uma entrada ao som do hino à bandeira, tocada, executada pela banda da PM, muito emocionante, tá? Foi muito emocionante. Eu vi muito marmanjo chorando, inclusive eu, tá? Aí nessa foto nós temos as 4 bandeiras, o pavilhão nacional, a bandeira de São Paulo, a bandeira de São Carlos e a bandeira do Conselho. Foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida,
porque tinha convicção que nós quebramos muitos paradigmas. Tá? Imagina que teve toque de clarim, Panetta, que chama o clarim de... Bom, para a terra. Ele foi que tocou o clarim. Tá? Depois tivemos reclamação, teve toque de clarim na Federal, mas o pessoal reclamou depois, não durante o evento. Tá? Muito assim, esperta a reação. Tá? Então, imagina, toque de clarim, certo? O hino bandeira pela banda da Polícia Militar e o Exército entrando com os pavilhões. Foi muito emocionante e foi um enorme quebra-paradigma que vocês que fizeram. Tá? Então, eu só tenho a agradecer, tá? Parabenizar o tiro de guerra, lembrando que nenhum de nós, eu sempre falo essa frase, né? Nenhum de nós é mais forte do que todos nós juntos. Tá? E quando eu falo nenhum de nós, me refiro às Forças Armadas, à Academia e à sociedade civil organizada. Tá? Eu quero dar os parabéns para o 035 e obrigado ao Exército Brasileiro. Obrigado, gente. Só isso. Nós convidamos a fazer o uso da palavra o Tenente-Coronel Samir Gardini, coordenador de Política Institucional da Secretaria Municipal de Governo, neste ato representando o prefeito municipal, Ayrton Garcia Ferreira. Bom dia a todos. Senhor General João Camilo Pires de Campos, do qual cumprimento todos os oficiais e praças do Exército aqui presente. Senhor Presidente Júlio César, do qual cumprimento todos os vereadores aqui presentes. Tenente Coronel Wellington, comandante do 38º Batalhão, do qual também cumprimento todos os policiais e militares aqui presentes. Michel, comandante da Guarda, também do qual cumprimento todos os guardas municipais aqui presentes. Dr. Renato, presidente da OAB, meus queridos e amigos professores Fernando, Guilherme, nossos queridos professores e companheiros aí na luta. O Dr. Fernando, Polícia Científica, imprensa, senhoras e senhores, incumbiu-me nosso secretário Bragato, também, que Emprego e Renda. Incumbiu-me o senhor prefeito municipal de representá-lo nesse ato, em razão de um compromisso muito importante junto ao deputado Lobo Neto. Nesse momento, estão assinando a doação de um terreno para mais uma conquista para São Carlos, que é o SESC Senat. 20 milhões, né? A construção. Investimento em São Carlos. Estará à noite no evento, me pediu para que transmitisse os parabéns, né, a felicidade dessa data histórica, né, e dizer que o TG em São Carlos representa, presidente, 100 anos de inserção de duas sementes importantes, que é o civismo e a cidadania, valores esses tão carentes hoje no Brasil. Muito obrigado. Nesse instante, o presidente desta sessão, vereador Júlio César, entregará ao general do Exército João Camilo Pires de Campos um diploma de reconhecimento público onde constam os seguintes dizeres: o Poder Legislativo São Carlense
por ocasião da passagem dos 100 anos de fundação do Tiro de Guerra de São Carlos 02035, confere a seus integrantes diploma de reconhecimento público, com base no excelente trabalho desenvolvido por todos ao longo desses 100 anos, sempre fazendo parte do contexto social do município, seja na formação dos jovens munícipes incorporados às fileiras do Exército ou nas diversas ações comunitárias e campanhas apoiadas pelo Tiro de Guerra 02035. São Carlos, 31 de outubro de 2017, vereador Júlio César, presidente desta casa. Eu convido os demais vereadores para que possamos juntos no centro fazer essa homenagem ao general. Nesse momento, o tenente-coronel Samir Gardini, coordenador de política institucional da Secretaria Municipal de Governo, representando o prefeito Ayrton Garcia, entregará uma placa ao general do Exército João Camilo Pires de Campos, comandante militar do Sudeste, com a seguinte inscrição: a Prefeitura de São Carlos homenageia os 100 anos de fundação do Tiro de Guerra de São Carlos 02035, instituição sinônimo da disciplina, da ordem, do dever e do civismo. São Carlos, 31 de outubro de 2017, Juliano Cardinali, vice-prefeito de São Carlos, e Ayrton Garcia Ferreira, prefeito de São Carlos. O Legislativo São Carlense não poderia deixar de prestar justas homenagens às autoridades militares que aqui estão presentes e que fazem parte da história do Tiro de Guerra de São Carlos. O presidente, Júlio César, e os demais vereadores aqui presentes entregarão quadros onde ficam registradas a gratidão do município ao Exército Brasileiro na história do Tiro de Guerra de São Carlos. Convidamos os demais vereadores presentes, Azuaite, Laide, Edson Ferreira, Lucão, Moisés Lazzarini. O quadro traz a seguinte inscrição. Nós convidamos o o general de Exército João Camilo Pires de Campos para que possa receber esta justa homenagem da Câmara Municipal de São Carlos. A Câmara Municipal de São Carlos, por ocasião dos 100 anos de fundação do Tiro de Guerra 02035, tem a honra de expressar a gratidão do município ao general de Exército João Camilo Pires de Campos, comandante militar do Sudeste, em reconhecimento ao Exército Brasileiro, cuja presença, ao longo da notável história do Tiro de Guerra 02035, proporcionou, ao lado da atividade militar e social, valiosos ensinamentos de civismo e cidadania, fundamentais para a formação de diversas gerações de são carlenses. São Carlos, 31 de outubro de 2017, Júlio César, presidente.
Eu convido o vereador Robertinho Mori, maestro, para que faça a entrega ao general do Exército, João Camilo Pires de Campos, de um CD, onde consta o hino de São Carlos. O tenente-coronel Eric Vaz de Castro, chefe da seção de tiros de guerra da 2ª Região Militar, receberá, em nome do general de divisão Adalmir Manuel Domingos, comandante da 2ª Região Militar, um quadro que traz a seguinte inscrição: a Câmara Municipal de São Carlos, por ocasião dos 100 anos de fundação do Tiro de Guerra 02035, tem a honra de expressar a gratidão do município ao general de divisão Adalmir Manuel Domingos, comandante da 2ª Região Militar, em reconhecimento ao Exército Brasileiro, cuja presença ao longo da notável história do Tiro de Guerra 02035 proporciona e assegura atividades militar e social, bem como valiosos ensinamentos de civismo e cidadania, fundamentais para a formação dos jovens são-carlenses. São Carlos, 31 de outubro de 2017, Júlio César, presidente da Câmara. Receberá a homenagem de São Carlos, entregue pelo presidente e vereador Júlio César e por todos os vereadores presentes, o coronel Eduardo Xavier Ferreira Graça Bigon, comandante do 13º Regimento de Cavalaria Mecanizado, onde consta a seguinte inscrição: a Câmara Municipal de São Carlos, por ocasião dos 100 anos de fundação do Tiro de Guerra 02035, tem honra de expressar a gratidão do município ao coronel Eduardo Xavier Ferreira Glaser Bigon, comandante do 13º Regimento de Cavalaria Mecanizado, em reconhecimento ao Exército Brasileiro, cuja presença ao longo da notável história do Tiro de Guerra 02035 proporciona e assegura atividades militar e social, bem como valiosos ensinamentos de civismo e cidadania, fundamentais para a formação dos jovens são-carlenses. São Carlos, 31 de outubro de 2017, Júlio César, presidente. Convidamos a receber a sua homenagem, que será entregue pelo presidente desta casa e os demais vereadores presentes, o tenente-coronel Eric Vaz de Castro, chefe da seção de tiros de guerra da 2ª Região Militar. O quadro contém os seguintes dizeres: a Câmara Municipal de São Carlos, por ocasião dos 100 anos de fundação do Tiro de Guerra 02035, tem a honra de expressar a gratidão do município ao tenente-coronel Eric Vaz de Castro, chefe da seção de tiros de guerra da 2ª Região Militar, em reconhecimento ao Exército Brasileiro, cuja presença ao longo da notável história do Tiro de Guerra 02035 proporciona e assegura atividade militar e social, bem como valiosos ensinamentos de civismo e cidadania, fundamentais para a formação dos jovens são-carlenses. São Carlos, 31 de outubro de 2017, Júlio César, presidente. Convidamos agora a receber a sua justa homenagem o chefe da instrução do Tiro de Guerra de São Carlos, subtenente Marco Antônio Fernandes Ribeiro. O quadro traz a seguinte inscrição: a Câmara Municipal de São Carlos, por ocasião dos 100 anos de fundação do Tiro de Guerra 02035,
tenho a honra de expressar a gratidão do município ao subtenente Marco Antônio Fernandes Ribeiro, chefe da instrução do Tiro de Guerra de São Carlos, em reconhecimento à sua exemplar atuação como chefe da instrução do Tiro de Guerra 02035, no ensejo da comemoração do centenário desta Escola de Civismo e Cidadania, que muito contribui para a formação de jovens são-carlenses, para o engrandecimento do Exército Brasileiro e para o desenvolvimento do município e do país. São Carlos, 31 de outubro de 2017, Júlio César, presidente. Nesse momento, o ex-atirador do tiro de guerra, Alberto Ivo de Medeiros, entregará ao general João Camilo um quadro com uma lembrança de São Carlos. Gostaríamos de acusar também a presença da vereadora Cidinha do Oncológico. Senhoras e senhores, ouviremos agora a palavra do general de Exército João Camilo Pires de Campos, comandante militar do Sudeste. Estarão todos com tempo de tantas homenagens, senhor presidente, acredito que tomar-lhes-ei um bom tempo. Inicio cumprimentando a nossa mesa. A todos os integrantes, inicio cumprimentando aos nossos amigos, autoridades civis, antigos atiradores. O último presente que ganhamos foi uma foto do 7 de setembro de 60 anos atrás, jovens atiradores. A história de vocês já estava sendo escrita. Muito obrigado ao senhor, muitíssimo obrigado. Atiradores do TG de São Carlos. Bom dia! Bom dia, comandante! Não está bom, está baixo. Atiradores, bom dia! Bom dia, comandante! Melhorou bastante. Me sinto extremamente honrado com as palavras do nosso presidente, com as palavras do vereador Amaral, muitíssimo grato, com o que nos foi dito pelo professor Fernando Moreira, amigo, muito do que disse vem da nossa amizade e vem da admiração que eu tenho pelo senhor e que o senhor tem pelo Exército de Caxias e por nós brasileiros e muito especialmente pelos moradores de São Carlos. O senhor me emocionou com o presente que me deu. Mas antes, eu gostaria de agradecer ao nosso presidente pela saudação que faz hoje a um tiro de guerra, a uma instituição do seu exército, do Exército de Caxias, do exército de todos os brasileiros, que completa um século. Quantas são as instituições no Brasil que completam um século servindo, conjugando o mais importante verbo
do soldado, aquele que caracteriza a sua grandeza, que é o verbo servir. Grato, muitíssimo grato. Saudando o tiro de guerra de São Carlos nesses 100 anos, uma escola, e já que é uma escola, trabalha transmissão de conhecimento e trabalha um substantivo que eu ouvi aqui várias vezes, valores. A conjunção do conhecimento que se transmite com os valores que se adquire forma algo a que chamamos de educação. Então, há 100 anos, quantos moradores dessa bela, pujante, próspera, linda São Carlos passaram por essa instituição? Certamente, o DNA desse singelo TG forma parte de centenas, se não milhares de famílias dessa bela São Carlos. Me sinto em casa. Me sinto absolutamente em casa. Sou paulista, senhor presidente. Sou paulista de uma pequena cidade aqui próxima, chamada Montemor. Minha família é de Capivari. E o professor Fernando me deu um presente. Professor, parece história de mentiroso, mas desse livro de Vladimir Benincasa, eu abri ao acaso e caiu numa página, 237, que até porque eu não teria tempo ali de pesquisar mais nesse compêndio. A página 237 é o capítulo 7 desse livro, que trata de habitação e cotidiano do fazendeiro. Casa grande, da simplicidade dos primeiros tempos aos palacetes do Barão do Café. Toca aqui na página seguinte, uma belíssima fazenda, Santa Maria do Monjolinho. Traz uma foto do portão. E na página seguinte, traz uma foto de uma casa já bem depreciada, o que eu lamento profundamente, porque foi um projeto de Ramos de Azevedo, o mesmo que projetou o Tribunal de Justiça de São Paulo. E aqui está, palmeiras imperiais nos jardins da Fazenda Palmital, em Ebaté. Senhores atiradores, senhor presidente, meu pai foi peão nessa fazenda. Minha mãe foi empregada dessa fazenda. Eles se casaram em 1934, em Capivari. E o meu primeiro emprego do meu pai foi na Fazenda Palmital, que na época era município de São Carlos, um distrito, que só vai se separar desta bela cidade em 1954, no ano que nasci. Senhores atiradores, o filho de um peão da Fazenda Palmital e o filho da empregada da Fazenda Palmital pode chegar a comandar o Exército de São Paulo. Nessa fazenda, no dia 23 de abril de 1935, na colônia da fazenda, nasceu meu irmão José Maria, que certamente teve sua certidão de nascimento num cartório desta cidade. Então, esse era um vínculo que eu acreditava que tinha com São Carlos. Até me preparar, professor Fernando, para essa vinda agora, onde fui ler a história da cidade. Não me surpreendi com o motivo que levou à colonização nessas colinas. O brasão de São Carlos toca em latim: do bandeirante viemos. Certamente, como tantos outros municípios de São Carlos, do estado de São Paulo, como tantos outros.
Os bandeirantes tinham duas rotas, aliás, três, na verdade. Eles foram muito para o sul, na região das Missões, cujo ponto de entrada em São Paulo era Sorocaba. Eles partiram na via do canal do Tietê, que se chamava Anhembi, e foram nas barrancas do Cuiabá à busca do ouro do Cochipó. E eles tinham uma linha seca que da região de Itu, que é uma cidade também mãe de São Carlos descende de Itu, como vou comentar em seguida, eles subiam em direção ao norte absoluto, para a região da Morada do Sol, que hoje se chama Araraquara. E subiam ao norte, porque eles tinham que chegar em Goiás Velho, em Vila Bela de Goiás. E aí foram colonizando, foram implantando localidades, foram fundando municípios. O objetivo deles nessa linha seca, paralela ao Rio do Peixe, era exatamente manter o trecho limpo dos ataques dos caiapós. Nessa subida, algumas famílias estavam presentes, e de novo, professor Fernando, de novo, parece coisa, a minha família estava presente. Se o senhor olhar no brasão de São Carlos, o senhor encontra o dístico da família Arruda Botelho. Eu sou casado com uma Botelho. Mas o senhor encontra o brasão da família Campos Bicudo. Eu descendo diretamente da família Campos Bicudo. Sendo que o segundo deles, o primeiro que veio ao Brasil chamava-se Felipe Vandenborg, que vai criar os campos. Um dos filhos deles é exatamente o Manuel de Campos Bicudo, bandeirante, que das 27 entradas que faz, 25 são para o sul, 2 são para Cuiabá. E o filho dele, o bandeirante Antônio Pires de Campos. Então, novamente eu percebo meus familiares rasgando para o norte, passando por essa fenda terrestre da Cuesta do Itaqueri, essa serra que circunda e que permite a passagem de Rio Claro, que era a rota, e passando por aqui. Então, me permitam, meus amigos, meus atiradores, com muita humildade, dizer que eu me sinto muito em casa e muito feliz por estar aqui nesse município. O Exército Brasileiro, ele é dividido em 8 comandos militares de área. No sul são 3 estados, no nordeste são vários, tem o da Amazônia, tem o do norte, tem o do oeste, tem o do Planalto, e o único comando militar de área que só tem um estado é o meu, é o estado de São Paulo, Comando Militar do Sudeste. Eu tenho cerca de 26 mil militares aqui, homens e mulheres. Não é a maior tropa do Brasil, mas como disse o nosso governador de estado, Geraldo Alckmin, é a tropa mais eficiente e mais proficiente do Brasil. Aqui eu tenho um comando de aviação. O único comando de aviação do Brasil é meu. Ele fica situado em Taubaté. Lá estão as minhas quase 90 aeronaves que atuam, Copa do Mundo, Jogos Olímpicos, assim por diante. Aqui em São Paulo está o Comando de Artilharia Antiaérea, no Guarujá, que tem unidades espalhadas pelo Brasil todo. Em fevereiro estarei fazendo a passagem de comando do mais recente grupo de artilharia antiaérea em Manaus. E a semana que vem estarei visitando o 3º grupo de artilharia antiaérea nosso, que é em Caxias do Sul. Artilharia antiaérea, para aqueles que não têm ideia, é condição básica para que um país possa sediar grandes eventos. Nós só tivemos Copa do Mundo, não pelos estados que fizemos, mas era a condição básica que tivéssemos artilharia antiaérea. Como também só tivemos Jogos Olímpicos, porque tínhamos artilharia antiaérea. Estão aqui em São Paulo. O comando está em São Paulo, e é meu. Mas aqui em São Paulo eu tenho a tropa do combate. Eu tenho uma divisão de exército, comandada por um general de divisão, que tem 2 brigadas. Para um entendimento rápido, uma brigada é um conjunto de unidades, são 12 ou 13 unidades, que se compõem numa máquina de guerra.
Ali tem tropas de infantaria, de logística, de cavalaria, de artilharia antiaérea, de polícia do exército, de comunicações, assim por diante. Tenho duas. Uma voltada para o Vale do Paraíba e a outra voltada para a região de Campinas, aonde pertence o nosso 13 RCMEC do Coronel Migon, que é subordinado à 11ª Brigada, a Brigada Anhanguera, cujo comando está em Campinas. São brigadas operacionais. Se o Brasil tiver que enviar hoje uma brigada para o Sudão do Sul ou para a República Centro-Africana, é uma brigada de São Paulo que vai. E são brigadas prontas. Inclusive, de uma delas, ou seja, de um conjunto das duas, que nós recebemos agora há pouco tempo, o Brabate, o Batalhão Brasileiro 26, que concluiu a missão no Haiti. Então, depois de 13 anos, nós cumprimos a nossa missão no Haiti, a tropa brasileira voltou nós enviamos mais de 37 mil militares, mais do que a Segunda Guerra Mundial nesses 13 anos. E amanhã faremos uma solenidade no quartel-general de Ibirapuera para saudá-los. Esses guerreiros, esses heróis, não podem retornar de uma missão importantíssima, onde o Brasil deu um exemplo de sucesso, sem serem aplaudidos e abraçados. Amanhã faremos isso para resgatar esse débito que temos com eles. Mas também no Comando Militar do Sudeste, eu tenho 75 tiros de guerra, que eu digo se compõe a minha 3ª brigada. São 5.222 atiradores, em 75 cidades, só 75 cidades, das 645 que temos, e que repito e reputo como um privilégio das cidades terem essa escola, como já foi dito várias vezes aqui, escola de valores. De valores. Senhor presidente, muito do que eles estão aprendendo esse ano, eles vão esquecer. Daqui a alguns anos esquecerão. Esquecerão como é que desmonta um mosquetão, como é que é a sequência do treinamento físico, mas não vão esquecer os valores que trouxeram de suas casas e que foram reforçados pelos instrutores e pela comunidade e pela sociedade. Eles já vivem um momento interessante em suas vidas. Estão soltando das mãos de seus pais para segurarem nas mãos de outros que formarão suas famílias. Cultivem e cultuem tudo o que aprenderam. Teremos a oportunidade hoje de conversar mais a miúde, quando passarei ainda mais algumas vibrações que carrego pela paixão que tenho nos tiros de guerra. Então, São Carlos é uma cidade privilegiada pelo tiro de guerra que tem. E o Exército é privilegiado por ter uma das suas instituições em São Carlos. Por isso, agradeço imensamente a comunidade desta bela São Carlos pelo carinho que nos acolhe. São Carlos, como já disse, do caminho dos bandeirantes. São Carlos, que já foi território da cidade de São Paulo. Atiradores, o estado de São Paulo começa com 10 localidades, 10 grandes localidades. São Vicente, 1532. Depois vem São Paulo, Cananéia, Mogi das Cruzes, Iguape, Ubatuba, Taubaté, Guaratinguetá, Jundiaí e Sorocaba. São Carlos é filha de São Paulo, que se desmembrou em Santana do Parnaíba. São Carlos já foi de Santana do Parnaíba. São Carlos já foi de Itu. São Carlos já foi de Porto Feliz. Já foi de Piracicaba. Já foi de Araraquara, que foi desmembrada de Piracicaba em 1832, e desmembrou-se de Araraquara em 1865, e vai perder a Ibaté do meu irmão Zé Maria em 1954.
Uma belíssima região. Uma belíssima região. O Estado de São Paulo tem algumas bênçãos. Como o senhor disse, do orgulho de ser são carlense hoje na entrevista que deu, como também nas palavras suas iniciais. Há que se ter orgulho de ser paulista e há que se ter orgulho de ser de São Carlos. São Paulo a natureza encontrou aqui um solo fértil, um solo cafeeiro, onde o ouro não estava embaixo da terra, o ouro estava em cima da terra. E hoje nós descobrimos que mais em cima da terra ainda. Ouro esse que inicialmente foi o café, depois foi a indústria, depois foi a academia, foi a escola que temos nessa região. Um estado abençoado, que faz um rio nascer a 20 quilômetros do mar e faz corrê-lo para dentro. Que mágica foi essa? Faz passá-lo pela fenda do Itaqueri e encontrar o Rio Grande formando o Paraná. Faz nessa região, uma região bela, próspera e verdadeiramente pujante. São Carlos representa a mensagem aos paulistas que está naquela bandeira de São Paulo. Senhores atiradores, os senhores estão vendo a listra preta? Estão vendo? Aquilo representa de noite. Estão vendo a branca? De dia. Os senhores estão vendo o quadrado vermelho na guerra. Estão vendo o quadrado, o círculo branco na paz. Vocês estão vendo que existem 4 estrelas, norte, sul, leste, oeste. E os senhores perceberam que a única bandeira estadual que tem o mapa do Brasil, perceberam? Atiradores, então agora eu vou juntar tudo isso. De noite e de dia. Na guerra e na paz. De norte a sul, de leste a oeste, os paulistas defendem o Brasil. E como isso se caracterizou no hino da cidade? Catedral. Não é a catedral física, não. Não é a catedral da Praça Arruda Botelho, não é a catedral. Catedral quer dizer aquilo que nós vamos fazendo tijolo a tijolo. Quem faz? As pessoas que aqui estão. Que faz como? Cantando a cultura e o labor, e o trabalho. Não tem coisa, vai dar certo, claro que vai dar certo. Se tem potencialidade, se tem vontade, se tem educação e trabalha, vai longe. Olha como se encerra. Teu destino é de todo paulista, o de amar e servir o Brasil. Acabei de falar sobre isso. E fala-se em Esmeralda querida, senhor presidente, a maior riqueza de São Carlos não está no solo cafeeiro, não está na sua posição geográfica espetacular, não se faz nessa junção de 4 hélices, professor Fernando. Falamos na tríplice hélice, não, são 4 hélices. 4 hélices de uma pá do sucesso. 4 pás da hélice do sucesso. A academia, a indústria, o sistema de defesa e a sociedade brasileira. São Carlos é a cidade que mais representa essa pá do sucesso. Senhor presidente, a maior riqueza de São Carlos está na sua história e nas pessoas que compõem essa cidade. Muito obrigado.
Para o encerramento desta sessão solene, transmito a palavra ao presidente vereador Júlio César. Eu tenho dito que todos nós vereadores, temos a possibilidade de estar no Legislativo no momento certo, que assim foi determinado por Deus principalmente, para vivermos emoções como essa. General, quebro o protocolo nesse momento para dizer que esse Legislativo se orgulhou demais da sua presença. Nós somos orgulhosos do tiro de guerra. E quero dizer que o senhor não é São Carlense por ocasião. Que se depender desse Legislativo, o senhor se tornará um cidadão honorário São Carlense. Em breve estará de novo retornando à cidade de São Carlos. Para receber essa homenagem do Poder Legislativo, que será uma honra para todos nós. O senhor emocionou a todos, que o momento conturbado que vive o país, professor Fernando, as dificuldades, são nesses momentos que nós temos que renascer, ressurgir. É isso o que o general disse, é a esperança que nós temos que ter, como São Carlense, como paulista, como brasileiros. Apesar do momento difícil, eu tenho fé, tenho esperança que nós vamos mudar essa história. E quero ir além. O tiro de guerra tem uma história, um contexto importante na cidade de São Carlos. E tem um contexto, Bragato, para todas as nossas famílias, importante para mim também, Marquinho, porque meu pai passou pelo tiro de guerra, eu passei, e recentemente meu filho passou pelo tiro de guerra. Isso está na minha família, está nas nossas famílias. E então eu quero agradecer a todos vocês. Vocês se sintam orgulhosos, atiradores, porque vocês estão fazendo parte da história. Em breve, alguns anos vão se passar e teremos livros contando esse momento especial que a Câmara viveu nessa manhã, tão orgulhosa para o Poder Legislativo. Eu quero agradecer e faço referência a todas as autoridades presentes, mas quero citar os vereadores. Todos eles. Vereador Edson Ferreira, vereadora Cidinha, vereador Robertinho Mori, vereador Moisés, vereador Lucão Fernandes, vereador Marquinho Amaral, vereadora Zuaite, vereadora Laide, aos assessores. Quero agradecer em especial a todo o servidor público que deu a oportunidade, general, de transmitirmos ao vivo para todos os são carlenses acompanhar a sessão tão importante nessa manhã. Agradeço a todos os nossos servidores também. Agradecendo a presença, a todos que compareceram a essa sessão solene, faço necessário o registro que a Câmara Municipal muito se orgulhou em promover uma solenidade como esta, tão repleta de significado e grandeza, e de poder render as justas homenagens que aqui foram prestadas ao tiro de guerra de São Carlos, que completa 100 anos de fundação em nosso município. Muito obrigado a todos, tenham todos um bom dia e fiquem todos com Deus.